Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Boa noite, está começando mais um Bate-Papo das 6. Meu nome é Lorena Bassi Capucci, eu sou psicóloga e hoje vou mediar esse programa com um assunto super importante. Maternar, saúde mental materna importa. Dividindo a bancada aqui comigo, 3 profissionais incríveis e também minhas amigas, claro, que a gente vai estar discutindo hoje sobre esse tema. Aqui comigo na ponta, Isabela, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Lorena, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês, discutindo um assunto tão importante que é a saúde mental materna. Eu que agradeço, Isabela, por você ter topado participar e dividir esse momento que eu tenho certeza que vai ser muito importante na vida de tantas mães. Aqui comigo também, minha amiga de longa data, Natália, que é enfermeira obstetra. Seja muito bem-vinda, Natália. Obrigada, Lorena. É um prazer estar aqui, né, discutindo um tema tão atual, né, e que tem um impacto tão grande na saúde de uma forma geral, né, porque se a mãe não está bem, a criança também não vai estar bem, né. Então é um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Seja muito bem-vinda. Dividindo a bancada novamente comigo, minha amiga e parceira ginecologista e obstetra, a doutora Bárbara. Seja muito bem-vinda, Bárbara. Boa noite, Lorena. Boa noite, pessoal. Boa noite, meninas. É sempre um prazer estar aqui com você, né, dividindo essa mesa e temas tão bacanas, tão interessantes. E eu acho que a saúde mental, ela importa muito e nem sempre a gente valoriza, né? Então, poder sentar, conversar, apoiar e incentivar essa atitude eu acho muito bacana. Então, obrigada pelo convite. Muito obrigada por você ter aceito. A gente vai discutir hoje várias temáticas. A gente vai discutir sobre saúde mental, empreendedorismo materno, qualidade de vida, rede de apoio, maternar. Mas essa palavrinha eu vou deixar para o segundo bloco. Vou começar, meninas, direcionando uma pergunta aberta para todas as 3, tá? Por que hoje saúde mental é um tema tão urgente quando se relacionado à maternidade? Então, eu acho que a urgência desse tema está principalmente pela repercussão que isso pode dar tanto para a mãe quanto para a criança, né? Tanto a curto, médio e longo prazo. Uma mãe que está assim, emocionalmente equilibrada, ela consegue lidar melhor com situações, consegue ter um vínculo melhor entre mãe e filho, consegue lidar melhor com questões da sociedade também, né? No seu dia a dia. Então, eu acho que é muito importante por causa disso. E a prevenção também ela é muito útil. Mas para prevenir, a gente precisa entender que tem um problema. Perfeito. Natália, soma um pouquinho pra gente a esse assunto? Eu acho que é importante a gente falar que esse tema, ele acaba sendo, por mais que a gente fale muito sobre ele, mas ele também tem um tabu envolvido, né? Acho falar isso super importante. Porque existe aquele mito, né, da mãe perfeita, da maternidade perfeita, e hoje com as redes sociais, né, eu acho que existe uma cobrança muito grande em torno disso, né? Se compara com uma blogueira ou com alguém que tem lá uma história de vida completamente diferente, que a gente sabe também que, né, tá mostrando ali nuances, né, da sua vida e não o todo, né? E aí quando às vezes aquela mulher se compara e vê como a vida dela tá naquele momento, pode existir uma cobrança, uma pressão muito grande. Isso já existe com os adolescentes e com as famílias ainda mais, né? E toda essa questão da tecnologia eu acho que tem afastado cada vez mais e ao mesmo tempo colocado as pessoas num ponto de cobrança muito grande, uma pressão interna muito grande. E aí a mãe, né, eu vou falar puxando para o nosso lado, ela acaba sendo esse ponto de referência no ambiente familiar ali, né, na maior parte das vezes, né? Então é ela que está atenta a todos os momentos. Se a mãe não está bem equilibrada, né, não está, né, com a sua saúde mental em dia, a família inteira, né, fica, né, esmorecida. Isso, esmorecida. E eu acho que isso reflete um pouco no trabalho também, né, Isabela? Com certeza. Na verdade, o assunto é importante porque a gente vive tempos de urgência, né?
tudo é urgente no nosso tempo. E as mães, elas estão tomando um espaço no trabalho que elas precisam se dividir entre trabalho, casa, família, marido, filhos, e tudo tem ficado muito urgente. E muitas vezes elas se veem em quadros depressivos diagnosticados depois de muito tempo. Então elas acabam não percebendo que a depressão, né, ou pós-parto, ou depois de 10 anos, elas vêm por conta dessa falta de tempo que a gente não tem encontrado, não está sabendo lidar com isso. A internet, as redes sociais têm feito muita pressão, né, em todo mundo em relação a isso. Então, assim, é muito importante falar para que a gente quebre esse mito, né, de que é depressão ou qualquer problema que a mãe venha a ter é frescura ou é doideira demais. Perfeito. Até porque, assim, 50% das mulheres com transtorno psicológico ou psiquiátrico, elas não fazem o tratamento. E eu acho que tem muito a ver essa questão do tabu, né? Às vezes, assim, por vergonha de procurar o tratamento, ou por achar que as pessoas vão achar que ela é uma mãe, ou por julgamento mesmo, né? Da rede de apoio, ou de familiares, ou da população em si. Então, assim, por esse medo, às vezes elas nem procuram o tratamento. Perfeito. Até por não olhar para si, né? Muitas vezes você está tão debruçada, às vezes olhando o outro, que você não tem tempo para olhar e falar assim, nossa, eu realmente preciso, né? Por exemplo, eu não consigo dormir, né? Não olha para si, olha sempre para o outro, tá ali na pressão do dia a dia e acaba deixando, não, depois eu procuro, né? Aí vem a falta, às vezes, também de profissionais, né? Que vão dar esse suporte de forma adequada, esse né? olhar para a mãe, né? A gente costuma dizer assim, que enquanto ela está grávida, os olhares são voltados para ela, né? Ela é o centro. Quando o bebê chega, a gente dispensa esse olhar para o bebê, na sua grande maioria de vezes. E aquela mãe que estava ali, né? Como é que ela fica em torno de todo esse processo? Então, a gente poder levantar hoje, poder acolher essa mãe que está em casa e dizer que a sua saúde mental importa, é muito importante. Pegando esse gancho, Bárbara, preciso cuidar de todo mundo, mas principalmente de quem cuida, né, de todo mundo. Acho que essa é a grande sacada, né, dessa conversa de hoje. Então, como cuidar dessa mãe em todos os seus ciclos e fases? Então, como eu falei, assim, é interessante a gente cuidar da mulher em todos os ciclos. Primeiro, que a mulher, ela já tem uma possibilidade maior de ter alguns transtornos emocionais, tipo depressão, transtorno alimentar, algum tipo de compulsão. Então, assim, só da gente estatisticamente ter essa possibilidade aumentada, eu acho que a gente já tem que olhar com um olhar de muito carinho. E o que eu vejo muito no consultório, Lorena, são as pessoas, as mulheres, de fato, assim, se abstendo do autocuidado para cuidar do outro. E aí, assim, se elas cuidam delas, elas conseguem ter, como eu falei, aquele equilíbrio emocional para cuidar do outro. Perfeito. Né? Acho que aí entra um pouquinho, Natália, a importância da rede de apoio para essa mãe. Você pode falar um pouquinho, puxando esse gancho também? Sim, claro. A rede de apoio, eu acho que existe muita confusão, né, nesse termo, porque ou existe aquela situação na qual a gente acha que o outro é obrigado a fazer aquilo que é nosso, né, porque afinal a rede de apoio, ela tá ali para estar em volta, né, ou também existe, por um outro lado, uma cobrança extrema da rede de apoio no sentido de uma interferência, numa intervenção naquele momento, né? Então, assim, por exemplo, falando num momento de uma família que está recém começando, né? Uma recém-mãe, um recém-pai, um recém-nascido que está chegando, né? É comum a rede de apoio ela estar próxima, mas voltada para o bebê, né? Então, não deixa que eu faço isso, você não precisa fazer. Não, eu já sei, olha, eu sei como é que troca uma fralda, você ainda não sabe, tá vendo? Ele chora com você, né? Não pode deixar que eu pego, pode deixar que eu faço. Sendo que nesse momento, o suporte da rede de apoio deveria estar assim, o que eu posso te ajudar? Como a gente pode... A mãe precisa do que ela precisar. Exatamente. E para quê? Para que o pai, naquele momento, né, o companheiro, enfim, a mãe, naquele momento, criem o ninho e em volta daquele bebê. Estabeleçam ali seu primeiro enamoramento, seu primeiro contato, se conheçam mesmo, porque até então não existia, né, aquela figura, aquele papel. E a rede de apoio, então, estaria, né,
em volta desse processo, ajustando ali naquilo que for preciso, naquilo que for necessário naquele momento. E ao mesmo tempo também, nós enquanto mãe, também não devemos jogar para a rede de apoio aquilo que é nosso. Né? Afinal, a responsabilidade da educação, a responsabilidade, né, do que é, de como vai ser aquilo, de qual condução você vai ter ali, ela é nossa, né? Perfeito. Então, existe essa confusão. Mas quando existe um alinhamento nesse processo, sem dúvida nenhuma, a rede de apoio, ela é um oásis no deserto, né? Eu acho assim, a gente salva-vidas, né? Uma das grandes questões, né, a gente está falando aqui agora mais especificamente para as recém-mães, é a volta ao trabalho. Mas eu acho que a gente pode ampliar essa discussão, porque o retorno ao trabalho é uma questão que, se você parar para pensar, você vai falar assim, Lorena, mas a gente está falando sobre aspecto emocional, você vai falar sobre trabalho, mas vamos pensar você em casa. Muitas mães retornam ao trabalho com 4, às vezes com 6, às vezes com 2, às vezes com 15. Então, Isabela, né? Como, de certa forma, quais são os motivos que levam essas mães, esse boom que a gente tem escutado tanto dessas mães empreender? Eu acho que não existe um motivo específico, né? São vários motivos. Mas eu acredito que um objetivo concreto assim, da maioria das mães é de ter flexibilidade com horários e liberdade no ir e vir do seu trabalho. Então, muitas mães procuram empreender, né, às vezes fugir daquele trabalho tradicional de CLT, porque elas ficam mais tempo, elas podem ficar mais tempo com os filhos, com a família e podem cuidar melhor disso. Então, assim, quando a mãe resolve empreender, muitas vezes é para estar mais com a família e ter liberdade nesse tempo. A gente sabe que existem mães, né, que já empreendiam antes de ter filhos, e isso traz para a gente, né, um outro olhar, que é o olhar daquela mãe que, como eu faço agora, né? O que eu faço agora? Eu tenho filho, mas ao mesmo tempo preciso voltar com 15 dias. Só que essa que já tem o seu negócio, eu não vou dizer que é mais fácil, mas adaptar, às vezes, né, se torna mais simples do que você ter que cumprir aquele horário em alguma empresa. Mas também tem mulheres que elas querem, né, se realizar profissionalmente, pessoalmente, e não querem também ser só mãe, né? Eu quero ser só mãe, vou me dedicar àquilo. Não, eu preciso me dividir. Então, eu acredito que são várias formas, né, de você empreender ali, que você vê nessas recém-mães ou nas mães que estão mais aí no mercado há muito tempo. Eu posso acrescentar? Por favor. Ia te pedir. Eu me vejo nitidamente nesse processo, porque para mim a minha construção de toda a minha jornada, né, no empreendedorismo foi a partir da minha maternidade. E para além de você ter tempo, claro, que eu acho que é o fator fundamental, você ser um pouco mais dona, né, do seu tempo, né, você fazer o seu horário, mesmo que a gente trabalhe mais, né, Isabela? Muitas vezes. A gente trabalha mais, mas a gente consegue encaixar isso dentro da nossa rotina. Mas existe uma coisa que acontece, eu não sei se aconteceu com vocês, né? Mas parece que quando a gente vira mãe, nosso cérebro, ele muda mesmo. Então é como se tivesse uma cortina que existia e de repente abre um leque de possibilidades e fala assim, meu Deus, isso faz sentido agora. Aquilo que eu fazia não faz mais sentido, é isso aqui que faz sentido para mim agora. E parece, pelo menos comigo, isso foi muito forte. Então, empreender meio que foi um chamado, uma coisa assim, não, você precisa fazer isso. Isso não fazia sentido eu não fazer outra coisa, a não ser aquilo. E eu acho que eu vejo muito isso presente, né, nas mães. Assim. E a gente vira uma máquina de fazer serviço, né? Porque, às vezes, o que a gente fazia em 40 minutos, a gente consegue fazer em 20, verdade. A gente fica com muito mais qualidade no serviço. Essas mães que na pandemia, elas puderam ter a oportunidade de trabalhar em home office, eu vejo tanto de ganho que as empresas tiveram. Porque eles talvez não sabiam que essas mães que estavam lá no ambiente de trabalho com horário, que elas poderiam produzir igual ou até melhor, estando próximo a seus filhos. A gente mora no interior, então aqui é muito mais simples, né, a gente ir e vir. Mas nas cidades grandes, as pessoas demoravam 2, 3 horas para chegar no trabalho, às vezes via o filho 7 da manhã,
só pegava 8 da noite, então isso é bem complicado. Quando via, né? Às vezes chega 10 horas da noite e a criança já está dormindo. Gente, o primeiro bloco voou, né? Mas eu acho que o principal da gente fechar, eu queria fechar o primeiro bloco com isso, sim. Eu acho que na fala de vocês trouxe esse retorno dessa identidade materna. Né? Aquela mulher que existia antes da maternidade e que está ali presente nesse momento de volta, sendo resgatada muitas vezes pelo trabalho. Então, quando a gente fala sobre saúde mental, a gente fala sobre um bem-estar físico, psicológico, mas a gente fala sobre tantos outros pontos. E aqui a nossa importância de discutir sobre esse tema. Sua saúde mental, mãe, importa. Então, se você está gostando do programa, fica com a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta. Voltamos com o nosso bate-papo das 6, hoje com um tema super importante, maternar, saúde mental materna importa, dividindo a bancada comigo, a doutora Bárbara, que é ginecologista e obstetra, a enfermeira Natália e a empresária Isabela. Meninas, vou voltar esse segundo bloco com uma pergunta que eu fiz no começo e disse que eu ia deixar para o segundo bloco, eu digo, agora a gente cumpre o que a gente promete. Meninas, o que é maternar? Além de ser o nome do nosso projeto maravilhoso, que a gente vai falar daqui a pouco. Maternar é uma analogia, né? Na minha visão, maternar é o meu jeito de ser mãe. Então, assim, maternar é eu ser mãe e profissional, eu ser mãe full time, eu dar o meu melhor dentro do possível para minha criança. Perfeito. Natália, o que é maternar? Eu acho que maternar remete ao cuidado, né? Que dentro do principal, acho que é o principal papel materno, independente se ela está trabalhando, se está em casa, se tem um filho, 2, 10, enfim, o cuidado é o centro principal, né? Dessa ação de ser mãe. E maternar é justamente isso, né? É o cuidado, é cuidar do outro, é cuidar de si, é cuidar, né, da família. Eu acho que maternar tem muito a ver com esse, né, com esse cuidado, né, com o outro e consigo mesma também. Isabela, o que é maternar? Olha, o meu maternar é meio desequilibrado, eu confesso. É uma briga diária, assim, nesse vai e vem de ser mãe, mas também querer ser profissional, né? Essa briga de tentar se reconhecer muitas vezes, se olhar no espelho, meu Deus, cadê aquela Isabela antes de ser mãe? E ao mesmo tempo querer ser mãe em tempo integral. Então eu falo, eu sou uma pessoa desequilibrada, porque um dia eu estou querendo, né, ser mãe full time, e no outro dia eu estou querendo ser empresária o tempo inteiro. Então eu acho que o maternar para mim envolve muitas coisas, assim, envolve cuidado, né, com o filho, com a família, mas envolve você também, né? Envolve cuidar de você. Então, é o todo, mas com certeza envolve carinho. Perfeito. E eu acho que o mais importante, né? O maternar, ele não tem que ter regra. Sim. Eu acho que regra gera muito julgamento. Então, eu acho que é esse o ponto. Ai, adorei. Fiquei até emocionada. E essa questão do equilíbrio, eu acho super legal falar sobre isso, porque, olha, me apresente uma mãe equilibrada. Não conheço. A mesma coisa. Não conheço. Não existe Quando equilíbrio. a gente escolheu, né, o título desse programa hoje, ele parte por 2 princípios. Maternar é uma palavra que não existe no dicionário. Se você for colocar ele como um verbo, você não vai encontrar. Porque maternar é o seu jeito de ser mãe. É a sua forma como você lida com seu filho. Vai haver várias receitas de bolo, mas só você vai construir o seu jeito. É você e o seu bebê, é você e o seu filho adolescente, é você e o seu filho adulto que vão construir o seu jeito de maternar. Nós escolhemos essa palavra para dar o título a um evento lindíssimo que vai acontecer no dia 6 de maio, o primeiro ciclo de palestras Maternar, que lindamente apoia o Maio Furtacô, que está aqui na nossa camisa hoje estampada, Saúde Mental Materna Importa. O Maio Furtacô é uma campanha nacional, vocês vão ouvir um pouquinho falar sobre elas. E o nosso evento abarca essa temática. Então, Isabela, vou jogar essa bola para você. Explica para a gente o que é o Maio Furtacô. O Maio Furtacor é uma iniciativa, né, de sensibilizar as pessoas
sobre a saúde mental materna. O mês de maio é um mês das mães, né? Dia das Mães. Então foi o mês escolhido para o Maio Furta-Cor. O furta-cor, né, não é uma única cor, são várias cores que você, com a luz, você consegue olhar de várias formas, várias cores. Então eles escolheram o furta-cor porque as mães também são assim, dependendo do tempo que elas estão vivendo, se é o primeiro filho é de um jeito, o segundo é de outro, se ela está num momento profissional, né, a gente começa a olhar também essa mãe de outra forma. Então eu achei o furta-cor muito sensacional para a campanha. E também o Maio Furta-Cor, sobre a saúde mental materna, é um assunto que a gente precisa, né, discutir, urgente, é a pauta, é o nosso evento, a gente está muito feliz de participar. Natália, por que é preciso de um mês para se discutir sobre saúde mental materna? Acho que é uma oportunidade até de dar um puxãozinho de orelha, né, na gente, falar assim, tipo, olha aí, né, olha para você, né, olha para essa mãe, para essa mulher que é, né, antes de ser mãe, estava aí, já existe, né. Então, acho que é uma oportunidade para a gente resgatar, né, essa conversa, falar sobre isso, e entender que as nossas próprias fragilidades, a gente não tem que ser uma super mãe. É na nossa fragilidade também que a gente consegue construir, né, a educação e a criação dos nossos filhos. Então, acho que é uma excelente oportunidade para a gente olhar para isso e quebrar um pouco esse tabu, né? Quando a gente começa a falar, né, quando a gente começa a falar assim, igual a Isabela falou, não, né, do equilíbrio, né? Aí eu falo, realmente, não tem equilíbrio, então eu também passei por isso. Então você vai vendo, poxa vida, né, pode ser mais leve, não precisa de ser tão cheio dessa cobrança, a gente pode falar sobre isso, a gente pode admitir essa fragilidade e ver que tem outras pessoas que também pensam assim, que também estão passando por esse momento. Então, acho que é uma oportunidade da gente fazer esse encontro, né? E entender que a gente tem que dar o nosso melhor dentro do possível e tá tudo bem. E que nós somos, assim, imperfeitas, mas mesmo assim, nossos filhos, né, conseguem nos ver como um super-herói, uma super-heroína, sabe? Eu acho fantástico. Eu acho que a gente tem que se prender a... Eu costumo falar muito de sororidade, Adoro sabe? essa palavra. Eu acho que a empatia entre as mulheres, a gente se misturar mesmo, sabe? Pra gente conseguir entender que as situações são comuns no nosso dia a dia e tirar esse peso das nossas costas. E trazer essa ideia de que a gente precisa conversar sobre isso, que não tem problema. A gente fala da nutricionista, a gente fala do ginecologista, vamos falar sobre saúde mental. E dizer para essa mãe, de novo, que a saúde mental materna dela importa, que isso é importante, que isso vai se refletir no cuidado com seu filho, no vínculo, na relação com o parceiro, porque isso é muito importante, né? Saúde mental está envolto disso tudo. E, Bárbara, mães, né, do período gestacional são mais propícias mesmo ao adoecimento mental? Com certeza. Na verdade, a mulher, pela questão oscilar hormônio, né, pela questão hormonal, ela já tem mais propensão. Eu não sei se vocês se sentiam assim na gravidez de vocês, assim, eu me senti numa montanha-russa emocional, sabe? Às vezes eu tava bem, às vezes eu tava um pouco mais chorosa, às vezes eu tava me cobrando demais, e eu acredito que isso é muito forte pra gente, sabe? E eu acho que além dessa questão emocional, tem todas as alterações de rotina. Não, nem só psicológica, de rotina. Às vezes aquela mãe é independente e precisa largar o trabalho para poder se dedicar à criança. Às vezes essa mãe, ela queria estar no trabalho. Às vezes essa mãe está no trabalho e quer estar em casa com a criança e se sente muito culpada de não estar, enfim, exercendo o seu papel, né? Então, essas questões sociais, elas influenciam muito. Além disso, tem a questão da rede de apoio, que nem sempre apoia, sabe? Eu vejo muito a rede de apoio criticando. Sim. Às vezes, assim, eu pego a paciente no consultório e ela fala assim, mas eu não vou fazer isso, porque fulano de tal vai falar isso aqui. Ou então, fulano de tal falou que já tem filho e é desse jeito que tem que fazer e eu tô fazendo desse jeito, sabe? Acaba tirando a mulher do eixo. Atropelando, exatamente. E aí, assim, de maneira estatística, no pós-parto isso é mais intenso.
Então, 85% das mulheres, elas passam pelo blues puerperal, que é aquela melancolia pós-parto. Eu vou contrariar a Bárbara, 10 em 10. 10. Não, eu acho que as outras não falam. É porque você não me deixou completar. As outras não falam pra mim. Perfeito. Sabe? É aquela melancolia, aquela angústia, aquele vazio. Tem dias bons, mas tem dias ruins. Aquela que chora no banheiro no quarto dia, de pós-parto, sabe? Mas, graças a Deus, isso de fato é transitório, né? Umas 2, 3 semanas, geralmente é o suficiente pra gente se organizar emocionalmente. Tá? E tem a depressão pós-parto, que 10 a 15% podem ter a depressão pós-parto. Perfeito. Eu sei que esse papo estende, mas eu queria falar um pouquinho e pegar o gancho, porque Bárbara trouxe pra gente, e a gente falou a respeito do Maio Furtacô, sobre a necessidade de políticas públicas para isso. Esse ano, a gente, com o apoio do vereador, do professor Antônio, nós, né, nessa luta há muitos anos, porque todas nós aqui, nós estamos nesse embate no mínimo há 12 anos, né, juntas construindo. A gente procurou para que a gente pudesse trazer para a nossa cidade, né, essa campanha como Maio Furtacô, que a partir desse ano Linhares apoiasse, que do mesmo jeito que a gente tem o Outubro Rosa, o Novembro Roxo, que o nosso Maio fosse Furtacô. E o professor Antônio mandou um recadinho para a gente falando a respeito de como está esse projeto de lei tramitando, né, e explicando um pouquinho também dessa questão de que saúde mental também é um ato político. Vamos assistir juntos? O projeto de lei do Maio Furtacô, do nosso gabinete, aqui do professor Antônio César, vem trazer atenção à questão da saúde mental materna. Haja vista os inúmeros casos de depressão, pós-parto e até mesmo antes do nascimento da criança. Então a gente deve prestar atenção a essa situação, porque existe uma quantidade gigantesca de mães que padecem em silêncio ou que não têm atendimento a políticas públicas da forma correta, que é necessária, para garantir assim a saúde de todos e todas. Muitas vezes elas são tidas ali até como más mães e a gente não pode aceitar isso com tranquilidade. É preciso que o Estado, que o poder público tome essa iniciativa e, em primeiro momento, reconhecendo e garantindo efetivamente essa política pública para todas. Conte conosco, seguimos em frente, um abraço, tchau, tchau. Eu acho que isso só reforça novamente a nossa mensagem de hoje. Saúde mental materno importa, né? Então, vocês querem acrescentar, meninas, a respeito, né, desse projeto de lei? Tá faltando o prefeito assinar. Nós não estamos falando nada, isso não foi uma indireta, mas, por favor, prefeito, olhe pra gente para que esse maio seja Furtacô. Querem acrescentar alguma coisa na fala deles? Olha, eu queria acrescentar que a gente não pode se omitir de procurar ajuda, né? É importante, a gente falou de todos os percalços, né, que nós passamos aí nessa maternidade, mas a procura da ajuda por um profissional é bastante importante. Por isso que a gente tem feito esse esforço da saúde do setor público, mas também a gente sabe que existe o setor privado aí para apoiar as mães com psicólogos, né? A Lorena está aqui fazendo um trabalho incrível, me ajudou muito quando eu precisei. Eu acho que foi uma virada de chave que às vezes na nosso pós-parto ali a gente não tem como fazer sozinha. E eu acho que esse apoio é de suma importância para as mulheres, para as mães. Ouvir esses relatos sempre são bem-vindos, até porque quando a gente vê no outro o reflexo daquilo que a gente está passando, a gente entende que não é só com a gente e que a gente também pode. Sim. Eu acho que isso é fundamental. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso Maternar, nosso primeiro ciclo de palestras, né, que vai acontecer no dia 6 de maio, às 13 horas, no auditório do Cicobi. Notícia ruim, as vagas estão esgotadas. Notícia boa, quem tiver vontade de participar, entra nas nossas redes sociais, manda um recadinho, a gente está fazendo uma lista de espera. Então, se surgir alguma vaga, a gente vai estar entrando em contato. As inscrições foram confirmadas a partir de um recebimento de um e-mail. Se você mandou o seu e-mail falando que você queria, eu enviei a ficha, mas você não respondeu ou não recebeu esse e-mail de confirmação, a sua vaga não está reservada. Então, é preciso prestar atenção nisso. Meninas, vamos falar um pouquinho. Isabela, o que você vai estar falando lá nesse dia tão importante?
Eu vou estar falando um pouquinho sobre a campanha do Maio Furta-Cor, igual a gente já falou aqui hoje, né, da importância do Maio Furta-Cor, das estatísticas ali do empreendedorismo, né, para as mães, como é que eles se dão assim no trabalho, como as mães se viram no trabalho nesse período, né, de maternar. Então a gente vai estar falando um pouquinho de tudo ali, além de falar, né, da nossa experiência como mãe ali. E eu não sei se eu posso espaço, mas meus meninos estão ali em casa assistindo, dá um beijo neles, que eles estão ansiosos, Angelina e Miguel. Esse projeto está sendo gerado por nós desde novembro, então assim, ele está aí sendo construído. Natália, você vai estar lá falando sobre o quê? Eu vou falar um pouco sobre a importância da rede de apoio, né? Como criar esses espaços, né? Para as famílias, para as mães, enfim, né? E da importância, né? A Bárbara falou, né? Que da questão da rede de apoio, que muitas vezes a rede de apoio, eles acham que está ajudando, né? Porque não, mas eu disse que era assim, que não era, e na verdade acaba por atrapalhar muito mais, por não permitir a vivência daquele momento ali pela família, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como criar esses espaços, como fortalecer essa rede de apoio, que muitas vezes a gente não é um pai, uma mãe, por exemplo, não são os avós, né? Mas a gente tem como criar essa rede de apoio, às vezes uma rede de apoio que seja profissional, quando a gente precisa, né? Ou nas amizades, né? Em grupos de mães que podem estar fortalecendo esse momento aí. Perfeito. Bárbara, você vai estar lá falando sobre o que pra gente? Cuidando de quem cuida. Então, eu vou conversar sobre o autocuidado da mulher, né? Ver essa mulher como importante. E ela, bem cuidada, ela cuida bem da criança. Perfeito. Bom, eu vou estar fazendo uma vivência ao final, né, do nosso evento. A gente vai estar falando um pouquinho sobre essa vivência do maternar, né? Falando um pouquinho sobre a importância do acompanhamento psicológico. É um evento para mães em todos os seus ciclos e fases. Então não é para uma recém-mãe, é para aquela mãe que acabou de descobrir, né, que está grávida, que queira participar com a gente, para a mãe do adolescente, para a mãe da criança, para a mãe do grandinho, para a mãe que já é avó. E junto com a gente vão estar a doutora Daniele, que é neurologista, a Jaqueline, que é nutróloga, a Daiane, que é psiquiatra, e a Fabiana, que é pediatra. Elas vão mandar um recadinho para vocês. Após o recadinho delas, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta para o nosso terceiro bloco. Juntos por um Maio Furta-Cor. Olá, minhas queridas. Eu sou a doutora Fabiana, sou médica pediatra e terei o maior prazer de estar com vocês aí no mês de maio, né, no nosso mês de Maio Furta-Cor, e falar um pouquinho sobre a saúde mental materna, tá? Poder trazer para vocês aí um pouquinho da minha experiência com as mães, nesses 20 anos aí de profissão, e em que a gente vai poder conversar um pouco e trazer a minha experiência pessoal e poder auxiliar vocês nesse momento tão maravilhoso aí que é a maternidade, tá bom? Em que a gente vai poder discutir sobre as nossas angústias e também sobre todas as alegrias que a maternidade pode trazer nesse momento. Um grande beijo. Até lá. Olá, meu nome é Jaqueline Biancardi, sou médica nutróloga e venho aqui para reforçar um convite sobre um evento que nós vamos realizar no dia 6 de maio, no auditório do Cicobi em Linhares, e é com muito prazer que eu venho participando desse evento, já é o 2º ano consecutivo, e vamos falar sobre saúde mental materna. Eu vou estar palestrando com outras colegas. O meu assunto vai ser sobre como nutrir o corpo da maternidade à menopausa, tá? Então fica aí o meu convite. Esse ano é um ano ainda mais especial para mim, que eu estou gestante, o Arthur está aqui no forninho, então eu estou com sentimentos todos aflorados aí da maternidade, e é extremamente importante cuidarmos de quem cuida de todo mundo, né? Então saúde mental materna importa sim. E eu visto a camisa literalmente desse evento e é com muito carinho que eu reforço o convite para todas vocês. Nossas inscrições, graças a Deus, já estão encerradas, atingimos a nossa meta e agora é só aguardar o dia do evento, com muito carinho. No dia 6 de maio, convido você, mãe, a participar do primeiro ciclo de palestras do evento Maternar, em homenagem ao Maio Furta-Cor.
Eu sou Daniela Zari, neurologista, estarei palestrando sobre a síndrome do esgotamento materno. Será um prazer compartilhar sobre saúde mental materna. Voltamos com o nosso bate-papo das 6, hoje com um assunto super importante: maternar, saúde mental materna importa. Aqui comigo a doutora Bárbara, que é ginecologista e obstetra, a enfermeira Natália e a empresária Isabela, falando sobre esse evento que vai acontecer no dia 6 de maio, sobre o Maio Furtacor, sobre saúde mental materna e tantos outros assuntos que já passaram por esses 2 primeiros blocos. Nós recebemos algumas perguntas de casa e aí eu queria começar esse terceiro bloco trazendo essas perguntas. Eu vou fazer, eu achei, né, pelo tema que ele estaria mais direcionado à Natália, mas eu vou fazer ela aberta para todos vocês. Já escutei várias vezes que rede de apoio é uma frescura. Vocês poderiam falar sobre isso? Então, como eu falei, né, há uma confusão acho que na palavra rede de apoio, fica parecendo que é uma coisa inventada, recente, né? E, na verdade, rede de apoio existe desde que existe uma mãe, né? Porque, afinal de contas, a gente até ouve, né? Antigamente, as mulheres, quando tinham seus filhos, elas eram envoltas de outras mulheres, né? Muitas culturas, inclusive, têm esse momento em que fica só a mãe da mãe, né? Só mulheres cuidando daquela mulher. Os índios fazem muito isso, e culturas mais antigas, eles têm muito esse papel, né, essa figura. Então, quando a gente fala rede de apoio, fica parecendo que é uma coisa que é nova, né, tipo, inventaram agora essa história. E não, na verdade, a rede de apoio, ela existe desde que existe uma mãe, existe uma rede de apoio. A grande confusão é em achar que isso é algo inventado, né, que é algo criado para satisfazer uma necessidade, e não é. Né? São mães, são mulheres, outras mulheres, normalmente, que vão acolher aquela mãe naquele momento, que vão dar o suporte necessário, né? Sem interferências, né, Bárbara? De críticas, porque nesse momento o que a gente menos precisa é crítica, né? Mas mostrar, olha, eu já passei por isso, comigo foi assim, né? E acho que isso nunca foi, nunca será frescura. E eu acho que a principal função da rede de apoio é trazer leveza para essa maternidade. Porque eu acho que a maternidade, ela já é tão pesada Sim. por si só, sabe? Se a gente conseguir trazer leveza, às vezes a mãe... E a gente sabe, né, que isso pode afetar na questão física, na produção de leite, por exemplo. Com certeza. Assim que o bebê nasce, uma mãe muito estressada, com a restrição de sono intensa, isso pode influenciar diretamente na produção de leite, na percepção dela como mãe, na percepção dela da maternidade, né? Então, assim, eu acho que é essa a função da rede de apoio. Quer acrescentar, Bela? E, na verdade, assim, a rede de apoio, às vezes, ela está mais ali para fazer um papel da casa, né? E não do bebê, né? Da mãe, da casa. É a comida, ajeitar a comida, às vezes, para a mãe. É a roupa, né? Ajeitar a roupa do bebê. É estar ali à disposição, mas não necessariamente cuidando. Porque cuidando... Esse papel a mãe vai saber fazer, por mais novo que seja, né? A gente não pode influenciar e se intrometer nesse cuidado materno, porque é uma coisa única e que ela vai saber ali. E aí é sempre bom colocar, comigo foi assim, mas pode ser que com você seja diferente. Então vai tentando, vai dar certo. Eu fico bem... atenta, né? Às vezes quando eu conheço uma mãe, que as pessoas se estressam muito com o choro de bebê, Sim. né? E fica todo mundo em pânico e calma, né? Ele vai chorar, aí vocês vão se ajeitar, vai dar certo. Então eu acho que esse é o maior apoio que você pode dar a uma mãe recém-parida ali. Perfeito. Bárbara, você divide uma pergunta comigo? Divido. Né? Eu recebi essa pergunta assim, como cuidar da minha saúde mental? Então eu vou falar um pouquinho da parte psicológica e aí se você puder, você fala um pouquinho sobre esse tabu das medicações a respeito, e aí a gente divide dessa forma. Acho que a primeira coisa muito importante, como eu cuido da minha saúde mental. Eu venho falando aqui no programa, às vezes que eu tenho oportunidade, que a gente sempre espera ter um problema para. A grande tendência é essa. Então, que a gente não espere ter um problema.
A gente acabou de falar aqui hoje que, infelizmente, ainda hoje, há um tabu em relação à saúde mental. Por isso a importância de um programa como esse, um evento como esse, para a gente desmistificar isso. Quando você entende a terapia como um processo de autoconhecimento, você vai entender que ela pode ser aplicada em qualquer fase da sua vida, acometida ou não por um problema mental. Então, a sua saúde mental, mulher, homem, vovó, vovô, mãe, a sua saúde mental importa. Então, como cuidar dela? Buscando o seu autoconhecimento. E quando for necessário, fazer sim o uso da medicação. Porque não tem nenhum problema em fazer uso de uma medicação bem orientada por um bom médico. Então, em relação à gravidez e o pós-parto, existem sim várias medicações seguras, né? E eu pego muito receio no consultório. Às vezes, não necessariamente encaminhar para o psiquiatra, mas às vezes a gente já faz esse tratamento inicial e a paciente fala, não, mas eu tô grávida, mas será que isso não vai fazer mal para o meu bebê? Não, jamais, né? Jamais a gente faria isso. E entender também que o ponto não é só a medicação. A medicação não é para todo mundo, nem para ninguém. Mas esse apoio psicológico, ele pode e deve ser para todo mundo. Existe o pré-natal psicológico, né? Que assim, por mais que ainda, infelizmente, não seja tão conhecido, ele é de uma força enorme, assim. Eu vejo muita diferença com a gestante que faz e a que não faz. Perfeito, muito obrigada por puxar essa bola, adorei, né? Meninas, a gente está chegando no fim e eu queria abrir um espaço mesmo de fala para cada uma, né? Que a gente não fizesse isso correndo. Então, assim, vou começar da ponta, né? Isabela, quer fazer suas considerações finais, por favor? Eu quero fazer uma consideração, porque a gente, assim, por mais que a gente está falando de um assunto que é saúde mental materna, e a gente tenta trazer isso de uma forma leve, a gente também pode falar disso, né, nos consultórios, sobre o luto que essa mãe, às vezes, desde que ela engravida, ela é mãe, mas às vezes isso não vai até o final. Então, isso é muito importante também, porque essa mãe passa uma fase de luto bem difícil. Então, o apoio emocional nessa fase é de suma importância. O meu recado aqui para as mães que estão vivendo a melhor fase, a fase mais conturbada ou a fase de luto, que vocês, né, procurem uma forma melhor de passar por elas. Perfeito. Isabela, tem beijo para casa? Tem beijo de novo, Angelina e Miguel, mamãe ama vocês. Muito obrigada, viu? Você sempre grata, né? A nossa história já é longa, mas eu vou ser sempre grata pelo seu sim a esse projeto. Eu acho que você fez total diferença, né, com a sua mão, com o seu carinho, com o seu olhar, com tudo que você vem fomentando na cidade. Então, que você seja sempre iluminada para que você possa iluminar outras mulheres. Então, muito obrigada por você ter dividido a bancada comigo, mas principalmente pelo seu sim para esse projeto, viu? Natália, faça, por favor, suas considerações finais. Eu queria chamar a atenção, né, tanto para a rede de apoio, né, tanto para a família que está próxima, como a rede de apoio profissional, que a gente seja capaz de olhar para essa mãe de verdade, né? Muitas vezes, né, eu trabalho principalmente com recém-mães, né, ou mães em momentos também complicados, tipo volta ao trabalho, desmame, né, essas fases assim. E às vezes a gente observa que tem uma fragilidade ali que precisa de um suporte para além. E a própria família, às vezes, ela não entende aquilo, ela negligencia mesmo aquele momento como se aquilo não fosse importante. Não, assim, naturaliza tudo, né? Não é assim mesmo, você não vai dormir mesmo, não é assim mesmo, você chora mesmo. E às vezes você tá vendo ali, olha para aquela mulher, vê se aquilo que está acontecendo realmente não é algo que precise de um suporte profissional, né, um acompanhamento mais próximo, seja do psicólogo, seja do psiquiatra, seja do próprio obstetra, que às vezes está ali mais próximo. Então, a gente, enquanto rede de apoio também, profissional, a gente também tem esse papel de tentar ver essas pistas que podem estar aparecendo ali pra gente. Perfeito. Tem beijinho pra casa? Ah, claro, né? Para as minhas 3 princesas, Isadora, Maitê e Marina. Mamãe ama muito vocês, tá? E um beijo, daqui a pouco eu tô aí. Natália, muito obrigada.
né? Eu tive a oportunidade de conhecer a Natália na primeira gestação dela. Sim. Né? Então, daí para lá a gente literalmente fez uma parceria e essa parceria se expande aí ao longo de todos esses anos. Eu falo assim que eu não me lembro de nenhum evento que eu tenha feito até hoje sem a presença da Natália, né? Então, assim, meu carinho, minha admiração, meu respeito por você, por tudo que você faz, por tantas mães no seu dia a dia ali como enfermeira, principalmente nesse lado da amamentação, tá? Te respeito, te admiro muito. Viu? Muito obrigada pelo seu sim a esse projeto. Bárbara, suas considerações finais, por favor. Então, acho que o recado que eu queria dar é que a saúde mental materna importa. e que eu acho que vocês, mulheres, vocês têm que dar tanta atenção para a saúde mental quanto a física, sabe? A gente costuma valorizar muito a alimentação correta, a maneira correta de fazer alguma coisa, um exame correto de se fazer, mas o equilíbrio emocional geralmente fica de segundo plano, é o que eu vejo, assim. Então, se eu puder dar um conselho, valorizem essa saúde emocional. Muito obrigada. Tem beijinho para casa? Claro que tem, Joaquim. Mamãe te ama, amor. Bárbara, muito obrigada. É sempre um prazer e uma honra ter você aqui. Falo a mesma coisa, estendo, né, o que eu falei para a Natália, para você. A gente estava junto na primeira roda, né, logo que você retornou para a cidade, né, e daí para lá a gente literalmente abraçou essa causa junto e a gente vem construindo. Então, desde assim, então foi um caminho sem volta. Sem volta. A parceria, o marido dela hoje brincou que eu consigo fazer coisas que nem ele consegue. Então, assim, eu acho que esse programa ele foi leve, né? Gostou do nosso bate-papo? Sentiu atraída pelo tema? Essa era a nossa ideia. Então, entra na nossa listinha de espera se você não fez sua inscrição ainda. Manda lá uma mensagem pra gente, vai ser um prazer te encontrar dia 6 de maio, nesse evento tão lindo. Se você não puder ir, lembre-se que maio é o mês de discutir sobre esse assunto, que sua saúde mental, mãe, importa. Para fechar esse programa, eu queria deixar uma frase que foi tirada do manifesto do Máio Furtacô. A mão que embala o berço é a mesma que rege o mundo. Se as maiores dores da maternidade são a solidão, o abandono, a sobrecarga e a tristeza, regeremos uma nova cultura de paz e de saúde. Juntas por um Máio Furtacô, juntas por um evento lindo, onde a sua saúde mental materna importa. Uma abençoada noite para todos, até o nosso próximo encontro. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Visualizar seus exames de imagem online é rápido, seguro e te poupa tempo. Com a Uniscan Linhares é assim, cada vez mais fácil acessar seus exames. Além de não precisar guardar papéis em excesso, você conta com maior nitidez e resolução nas imagens e é super prático na hora de mostrar ao seu médico. Quer visualizar os resultados dos seus exames online? Acesse nosso site uniscan.com.br. Tá na mão Uniscan, seus resultados de exames na palma da sua mão.